Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar, ponto. Sempre gostei muito de ler, de estudar, desde pequena. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, que foi jornalismo, aí eu fiz publicidade, eu mudei, né? Eu fiz 2 anos de jornalismo, daí eu mudei para publicidade, fiz 4 anos de publicidade. E aí, quando eu acabei publicidade, eu comecei a fazer uma faculdade de história. Porque na minha cabeça funcionava assim: eu quero fazer uma faculdade emendada na outra pro resto da vida, porque são tantas as profissões que eu gosto que eu nunca quero parar de estudar. E daquela época eu não consegui dar andamento na faculdade de História, porque eu trabalhava numa agência de publicidade que era do outro lado da cidade. Por mais que eu saísse no horário, não dava tempo de sair às 6, 6h30 do trabalho e chegar para aula às 7h15, 7h30. Então eu estava mais perdendo aula do que participando, e isso estava sendo ruim. Então eu percebi, acho que não é o momento de fazer uma nova faculdade, deixa quieto. Saí da faculdade, fiz ali um semestre e tal. Nesse momento, quando eu já tinha falado, cara, eu não consigo fazer outra faculdade nessas circunstâncias, mas eu não quero deixar de estudar, eu percebi, e daí nessa segunda experiência também, com a faculdade de História, eu tive uma frustração que gerou esse movimento, que foi o seguinte: eu falei, poxa vida, né? Eu tô aqui no primeiro semestre de História, e eu tenho que estudar um monte de coisa que não tem nada a ver com História. Então, sei lá, eu tinha História Antiga, beleza. Mas as outras disciplinas eram, sei lá, qualquer coisa que não tivesse a ver com História, fosse mais ligado à licenciatura. E licenciatura voltada, assim, no sentido pedagógico, ou seja, mais para ensino escolar. E não era o meu foco no momento, eu queria aprender sobre História. Aí eu fiquei pensando, e se eu criasse a minha própria universidade, digamos assim, a minha universidade pessoal, montasse uma grade programática por semestre, como se eu estivesse fazendo uma faculdade, só que só com os temas que eu gosto, que eu quero estudar. E isso fez assim na minha cabeça, ó, né? Foi aí que comecei a desenvolver esse conceito que eu chamo de universidade pessoal. Mas aí a ideia, então, foi que eu comecei a desenhar esses temas que eu queria ou precisava estudar no momento, e aí e lá, isso aí foi talvez 2015 ou antes, até 2014, algo nesse sentido, que eu comecei a implementar isso para mim e deu muito certo. Deu muito certo. E aí eu comecei a estudar, e nesses anos todos eu fui aprendendo o que funcionava, o que não funcionava, o que não funcionava, até para poder trazer um modelo, tipo um método mesmo, né, um passo a passo para vocês, para poder ensinar para outras pessoas. Qual é a diferença entre fazer um curso e estudar por conta própria? Quando eu falo de universidade pessoal, muitas pessoas me perguntam assim, Thaís, eu posso inserir as disciplinas da faculdade na minha universidade pessoal? Eu não acho que existam regras no sentido de, se você fizer isso, está completamente errado, vai aí a polícia da universidade pessoal bater na sua porta e falar, não pode fazer isso. Você pode fazer como você quiser, você está desenvolvendo o seu próprio processo pessoal de estudos, tá? Mas, no meu ponto de vista, quando eu penso em estudos autodidatas, se refere justamente àquilo que eu não estou fazendo um curso formal. Por quê? Porque quando eu faço um curso formal, e isso pode ser desde estar no doutorado agora, quanto fazer uma graduação EAD, que eu também estou fazendo, ou quanto fazer um curso mesmo, me inscrevi em um curso online para aprender sobre estoicismo. Quando a gente entra em um curso, o próprio curso vai ter a sua linha de condução das aulas, os professores trazem materiais, sugestões de leituras. O curso, então, ele acaba se tornando um projeto, e esse projeto tem começo, meio e fim. Então, esse curso e o professor do curso, a professora do curso, vão te guiar com relação a esses estudos. Então, quando você faz estudos, mesmo que você vai ler um livro sozinho, vai pesquisar alguma coisa na internet sozinho para aquele tema do curso, o seu estudo está sendo direcionado. Então, do meu ponto de vista, isso não é universidade pessoal, digamos assim, não entra nesse rol de estudos autodidatas. Você está sendo conduzido pelo aprendizado do curso, que tem seus materiais, tem suas demandas, tem seus prazos para trabalhos, textos, etc., e leituras, mas é diferente de um estudo autodidata. O que eu considero um estudo autodidata, um estudo que você faz por conta própria? É quando você não faz um curso para aprender. É quando você tem um tema que você quer desenvolver, aprender, aprofundar, praticar mais, se você sente que precisa, mas você não precisa fazer um curso, por exemplo, ou não quer, não pode fazer um curso no momento. Então, você vai atrás das melhores ferramentas para que você possa promover esse aprendizado para você, que sejam livros, que sejam
vídeos na internet, que sejam áudios, que sejam, enfim, essa gama, que seja essa gama imensa de materiais, tá? Você organiza sozinho, você orienta sozinho o seu estudo daquele tema, tá? Então, essa é a melhor maneira de diferenciar uma coisa da outra, na minha opinião. Tá, mas Thaís, como saber se é melhor me educar formalmente ou estudar por conta própria? Vai depender de uma série de fatores, tá? Então você pode identificar alguns temas que você quer ou precisa aprender e que sozinho você acredita que você não vai conseguir. Eu vejo aqui muito no caso de estudos para quem faz concurso público, né? Que às vezes você tem que aprender, sei lá, para estudar. Eu, por exemplo, quando eu estudava para concurso, português, todos os tipos de direitos, né, administrativo, constitucional, tal, para mim era relativamente ok estudar, porque eu gosto de estudar lendo, então para mim fazia sentido. Agora, para aprender sobre matemática financeira, contabilidade e outras disciplinas que eu tenho um pouco mais de dificuldade, para mim fazia sentido buscar um curso online, por exemplo, um curso em algum cursinho na minha cidade, para aprender sobre isso, porque eu entendi a minha limitação pessoal para aprender e eu não conseguia aprender sozinha. Eu também, né, desde que eu terminei a faculdade, eu me formei em comunicação, então, né, eu fiz uma pós-graduação em comunicação. A pós-graduação, a Lato Sensu, eu fiz por atualização curricular. Eu queria ter uma atualização no meu currículo para melhorar a minha posição ali no mercado de trabalho e conseguir um trabalho que eu ganhasse mais. E isso foi ótimo, porque eu consegui. Eu pleiteei uma vaga ali quando eu estava no final da pós-graduação, que um requisito do cargo era ter pós-graduação. Então, eu estava lá terminando e consegui a vaga por conta disso. Então, foi geralmente alguma questão profissional que demanda essa educação formal, né? Eu tenho que ter uma certificação para atuar como tal profissional. Eu tenho que ter a graduação em medicina e ter feito a residência para atuar como médico. Eu tenho que me formar em direito e passar na prova da OAB para advogar. Então, muitas vezes, você precisa ter esse estudo formal para ter um título ou para agregar de alguma maneira algum conhecimento que você não conseguiria ter sozinho. Vou dar mais um exemplo aqui. Por que em algum momento eu quis fazer mestrado? Primeiro, porque sim, eu descobri que eu queria ser pesquisadora, eu queria ser professora, eu queria ir para a área acadêmica, e eu percebi que para ser pesquisadora, o mestrado te forma como pesquisadora, esse é o grande lance. Então, era um momento de eu investir tempo e dinheiro naquilo. Eu queria me formar como pesquisadora e para isso eu precisava de um professor orientador, ser inserida em grupos de pesquisa, a dissertação seria uma super escola para eu aprender ali a fazer uma pesquisa. Então, é identificar essas necessidades pessoais para saber, eu preciso de um estudo formal com relação a isso, preciso aprender com outra pessoa para validar mais, ou é algo que eu consigo estudar por conta? E aí é uma questão que só você pode avaliar de acordo com os temas que você quer estudar. E eu acho que uma questão aqui se coloca necessária. É uma pergunta muito importante que você deve se fazer, se você quiser abrigar tudo isso aqui, que é, você gosta de estudar? Porque assim, eu amo estudar. Isso é uma coisa que faz parte da minha vida, é uma prioridade. O que significa prioridade? Vem antes de qualquer coisa no meu dia. Então, quando eu acordo, eu gosto de ler. Se eu tenho um intervalo entre uma reunião e outra, eu sempre opto por ler um pouquinho, que seja uma página, que seja revisar o último capítulo do livro que eu estou lendo antes de ir para o próximo, que seja revisar o meu caderno onde eu anoto esses aprendizados, que eu chamo de Commonplace Book. Tem vídeo aqui no canal explicando o que é. Então, você tem que gostar de estudar. É o que eu acredito. Ai, Thaís, eu odeio estudar, nunca dei para estudar, etc. Será que essa afirmação não está mais te atrapalhando do que contribuindo com a sua vida? Porque uma coisa é você falar que não gosta de estudar, mas você tem coisas que você precisa estudar. Então, tente encontrar o mínimo necessário aí para você, porque essa coisa de gostar de estudar pode ter muito a ver com a forma como você estuda e o assunto que você estuda, tá? Se você estiver estudando alguma coisa que você goste, ou que você precise para implementar no trabalho, por exemplo, ou em outra atividade, e você encontra um formato adequado para você, é natural que você acabe gostando, tá? Então, é óbvio que existem pessoas que são muito Hermione Granger, que ficam estudando o tempo inteiro, amam uma biblioteca, amam entrar numa livraria, cheira livro, tem um monte de livro em casa, né? Tá sempre lendo alguma coisa. Ok, tem pessoas desse tipo, eu me enquadro nesse tipo. E eu considero que é muito mais fácil você ter essa cultura do estudo autodidata quando você é uma pessoa que gosta de estudar. Mas mesmo você que não gosta de estudar, mas você sente falta,
dá para encontrar aí uma maneira mais gentil com você mesmo de implementar uma rotina de estudos que te traga os resultados que você quer ou precisa, tá bom? Mas é importante, sim, refletir sobre eu gosto de estudar, porque isso vai delimitar e vai te direcionar para várias questões de planejamento e organização dos estudos para o resto da vida, porque tem isso, né? Eu vejo que estudo é uma área assim da vida que vai ser para o resto da vida, como as outras áreas, saúde, espiritualidade, família, amor, lazer, enfim. Estudar para mim é uma coisa para a vida inteira. E justamente por ser para a vida inteira, a gente tem que fazer alguns recortes do que a gente precisa estudar no momento, porque não dá para estudar absolutamente tudo ao mesmo tempo.